Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá ver a nossa revisãozinha da nossa prova 5. Conteúdo que nós vimos hoje, pessoal, aqui no cursinho da Pau na Máquina. Vamos lá, let's travel together. Nós vimos aqui em ética. O que nós vimos em ética? Vimos a respeito, do judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente, que eles são incompatíveis com o exercício de advocacia, mesmo se eventualmente eles tirarem uma licença. O juiz que tirou uma licença, ele não pode advogar, não tem cabimento nenhum. Tá bom? Falamos sobre revogação, e sobre a obrigação do ainda assim cliente pagar as verbas contratuais. E, infelizmente, mesmo se o cliente não pagar você, você tem que prestar informações de maneira pormenorizada, inclusive devolver a documentação, eventualmente, que esteja em seu poder. Falei sobre a punição, depois da constatação oficial do fato, não é do fato, tá? É da constatação oficial do fato. Se você tiver algum tipo de infração, você será punido, O procedimento administrativo disciplinar vai punir você. É o Tribunal de Ética e Disciplina, que ele é a primeira instância nos conflitos. Lembrando que subseções podem pegar e instruir esse processo, se tiver mais de 100 advogados. Eu fiz uma comparação com o prazo de 6 meses, que é o prazo decadencial para oferecer uma queixa-crime, no caso dos crimes contra a honra, tá? Que também é da constatação oficial do fato, não é do fato. Do fato é assim, aconteceu hoje, 5 anos a partir de hoje. Da constatação é o seguinte, aconteceu hoje, mas descobriu daqui 1 ano e meio. Então começa a contar daqui 1 ano e meio, tá bom? Coloquei aqui os casos de suspensão os casos de suspensão do advogado, tá? Quando ele frauda a lei, quando ele retém autos, inépcia profissional e conduta incompatível. E tudo quanto é coisa relacionada com dinheiro, Suspensão é caso relacionado com dinheiro. S de suspensão, S de cifrão e esses 4 requisitos aqui. Lembrando que fraudar a lei, pessoal, é ele realmente deturpar ali, alterar, deturpar não é uma palavra boa. É ele realmente criar formas diferentes de interpretar a lei, tá? Ele não pode fraudar a lei. Ele pode advogar contra literal expressa disposição legal se ele estiver se insurgindo contra a constitucionalidade dela, tá bom? Beleza? Então, maravilha. Depois eu coloquei aqui os casos para ser excluído, que é fraudar requisitos para inscrição. Também aqui nós temos a inidoneidade moral, inidoneidade, que ela é alegada por meio de 2/3, e também crime infamante. Bom, pessoal, depois eu comecei a falar sobre tributário, eu dei um exemplo aqui bem legal, Nós estávamos vendo uma questão de magistratura que caiu recentemente, também uma prova da Fundação Getúlio Vargas, uma questão muito legal que ela traz alguns assuntos bem conectados aqui, Você tem aqui de tributário, o quê? As espécies tributárias, Contribuição de melhoria, taxa, impostos, empréstimo compulsório e contribuição social. Eu faço essa setinha aqui para baixo, porque se eventualmente você não tiver dinheiro para pagar esses 3 impostos, você começa a pagar de cima para baixo, essa é a ordem. Então, quanto mais vezes você desenhar assim, melhor será. Só que se eu tiver tudo imposto, se eu tiver dinheiro para pagar somente os impostos, e aí o que eu faço? Para onde vai esse dinheiro? E aí eu dei de exemplo que tinha uma lei, o próprio CTN estabelece que priorizaria o imposto de renda, depois IPVA, depois ISQN, mas isso não pode prevalecer. E como é que eu faço esse controle? Por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, de uma ADPF. A ADPF ela vai cuidar de coisas que antecedem a Constituição de 88. Por quê? Porque a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, ela trata de coisas que foram criadas após a Constituição. A DPF não, ela cuida, além das leis municipais, ela cuida de coisas que antecedem a criação da Constituição. Tudo bem? Então, ela estabelece o seguinte, se você não tiver dinheiro para pagar todos os impostos, eu não posso priorizar um em detrimento de outro, porque isso vai ferir o pacto federativo. E nós temos que lembrar que os entes administrativos, eles são todos autônomos, um não depende do outro. Depois eu aproveitei aqui a estrutura, e falei sobre o Congresso Nacional e também sobre a possibilidade deles perderem o cargo. Como é que ele perde o cargo? Artigo 55 da Constituição Federal. Aí nós vimos algumas hipóteses de perda do cargo. Às vezes é a mesa que vai fazer ele perder, às vezes é a maioria absoluta dos membros que vai fazer ele perder. A maioria absoluta, pessoal, é muita gente. Então, é muita gente que vai dizer se você vai perder o cargo ou não. Por quê? Porque você cuspiu na cara de alguém, é quebra de decoro parlamentar. Porque se sofrer uma condenação criminal com o trânsito julgado, também é uma coisa feia. E também porque você tem empresas, que estão trabalhando para a administração pública. Isso é um absurdo. Um parlamentar tem empresa que trabalha para a administração pública. Então, essas são situações de maioria absoluta, diferente do que acontece quando a mesa vai optar pela perda do mandato de um parlamentar. Então, a mesa vai fazer isso quando ele perde os direitos políticos ou quando ele tem suspenso os direitos políticos, tá bom? E a justiça eleitoral também às vezes, aplica uma punição, ou quando ele falta quando ele falta um terço das sessões legislativas, 1/3 das sessões ordinárias, aqui dentro de um ano, Uma sessão legislativa é a prática de um ano. Se ele faltar aqui a 1/3 dentro desse um ano, ele vai perder o mandato dele, tudo bem? Aqui eu aproveitei e trouxe à baila a ideia de que não pode ter medida provisória sobre assuntos reservados à lei complementar e também assuntos que estejam pendentes de sanção ao veto por parte do chefe do Poder Executivo. Não pode ter MP sobre esse assunto aqui, sobre o período, sobre esse período aqui.
Tá? Então, às vezes, tem uma lei lá sobre Covid e sobre as máscaras do Covid. E aí o presidente não sancionou ainda essa lei. Ele fala, nossa, que lei boa, né? Eu quero que essa lei saia com o meu nome. E aí, o que ele faz? Ao invés dele sancionar, ele cria medida provisória para que passe o processo legislativo aqui. Ele não pode fazer isso aqui. Ele não pode. Tudo bem? E lembrando que o silêncio do presidente, né, importa em sanção. Significa que, se ele ficar quieto, significa que ele concordou com o processo legislativo e essa lei tem que entrar em vigor. Bom, depois nós vimos aqui como que é feito para que o povo ele crie uma lei, seja ordinária ou complementar. Lembrando, pessoal, que isso aqui cai na prova do OAB, tá? Diz o seguinte, o 1503 só pode para a lei ordinária, tá errado. Tá? O 1503 aqui, que é 1% dos eleitores, dividido em 5 estados, e cada um deles tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores, tá? Serve tanto para leis ordinárias quanto complementares. Tanto é que a lei da ficha limpa é uma lei complementar e ela foi criada pelo povo. A lei da ficha limpa é uma lei complementar e ela foi criada pelo povo, tá bom? Então, entenda, é uma lei complementar e o povo pode criar. Aproveita, pessoal, e entenda que não existe PEC popular, tá? Ou seja, o povo não pode propor uma emenda constitucional. Não tem. Aquelas coisas que passam no WhatsApp lá, assina para proposta da puta que pariu. Não tem jeito, tá? Não tem PEC popular, não existe PEC popular. Depois eu entrei aqui na explicação sobre o processo civil. No processo civil, eu mostrei para vocês que nós temos a ação, a jurisdição e o processo. A ação é o meio pelo qual você faz com que a jurisdição se manifesta, porque ela é inerte, e ela se manifesta por meio de um processo legal, de acordo com as leis do dia de hoje. E aí eu disse que a jurisdição é uma atribuição de poder dada a um juiz, mas tem um limite, que é a competência. Ela pode ser territorial, material ou funcional. Depois eu disse, né, e mostrei para vocês ali no tempo do processo. Disse que você faz uma petição inicial pedindo A, B, C e D, e aí o escrivão ele vai fazer a citação para que a pessoa esteja presente numa audiência de conciliação e mediação. Se ela não comparece, não tem revelia, não tem arquivamento, mas é ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de 2% do valor da causa. Depois disso tem a contestação. Ou não, né? Ou a contestação já vem a partir daqui de cima, quando ambas as partes se manifestam pela opção de não estar presente na audiência de conciliação e mediação. Depois da contestação, você tem a audiência de saneamento, que é a limpeza do processo, de instrução e a sentença. A sentença, pessoal, ela é para realmente analisar o mérito, dar procedência ou improcedência naquilo que você veio a pedir. Só que a sentença, veja bem, ela existe, mas você pode não gostar, aí você apela do conteúdo da sentença. Só que acontece que, às vezes, você tem decisões no curso do processo que não estão de acordo com os seus interesses. Então, você faz um agravo no instrumento. Tá? Tem várias opções, várias hipóteses de agravo de instrumento, nós vimos no artigo 1015, inversão do ônus da prova, algum tipo de problema com gratuidade da justiça, o acolhimento da convenção de arbitragem, né, o não acolhimento da convenção de arbitragem. O que mais que nós temos lá? Temos lá também tutela provisória e mérito também, né? Mérito é um caso mais difícil, mas você faz pedido A, B, C e D, e o juiz já de cara, já de ofício, já verifica aqui a prescrição. Então, aí, essa é uma decisão de mérito, no curso do processo cabe agravo de instrumento. Depois nós temos o processo civil, viemos aqui para direitos humanos e eu mostrei o que é um protocolo. O protocolo é um papelzinho que fica anexado aqui no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. É a nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? E aí o Brasil, ele assinou um protocolo, ele fez alguma ressalva ali sobre não ter pena de morte, a não ser no caso de guerra declarada. Temos os direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, e depois eu desenhei aqui a linha do tempo do direito tributário, em que eu trouxe a hipótese de incidência, que faz com que, a partir do momento que você pratica um fato gerador, nasce sua obrigação tributária. O tributo é lançado em 5 anos, caso não ocorra isso, nós temos a decadência. Tá? Ou pode ser que seja excluído também o seu crédito tributário, né? A sua obrigação de pagar um tributo, por meio de anistia e isenção. Aí acontece o lançamento, é claro, pessoal, que eu vou explicar depois o que é anistia, o que é isenção, tá bom? De maneira mais pormenorizada. Depois do lançamento, nós temos realmente o crédito tributário, que você pode pagar ou você pode tolir para demora. Aí nós temos a dívida ativa, a certidão de dívida ativa, que é um meio pelo qual você tem que necessariamente dar início à execução fiscal. Tá? Depois da dívida ativa, nós temos aqui o prazo prescricional. Então, decadência é prazo para lançar, prescrição é o prazo para executar. Tulipa demora, é tutela antecipada, liminar, mandado de segurança, parcelamento, depósito do montante integral, moratória e recurso administrativo. Depósito do montante integral, pessoal, é um nome que parece ser extinção, mas não é extinção, é suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Depois, eu trouxe para vocês a ideia de que lei estadual não retira sua validade de lei federal. Vimos isso com o exemplo de meio ambiente, só que nas questões estava tratando sobre direito tributário. Mais para frente, coloquei aqui a palavra prescinde significa não precisa, só que quando você quando você nega o não precisa, fica precisa, tá? Então, quando você escreve não prescinde, significa que precisa. Tá bem? E aí nós vimos aqui uns casos, rol exemplificativo, de hipótese de inexigibilidade na nova lei de licitações.
fornecimento exclusivo, aquisição ou locação de imóvel ideal, credenciamento e artista consagrado. Bom, depois eu trouxe a evolução aqui para você entender o que é uma agência reguladora. Essa explicação aqui é muito importante, pessoal, para você entender realmente como que você regula o mercado, qual que é a ideia do neoliberalismo, para que a gente não volte na época do reinado lá, dos reis, né, de todo o poder detido na mão de um único homem, o Estado absolutista. Trouxe para vocês também uma questão sempre de prova, que Seguridade Social, nela nós temos Previdência Social, nós temos assistência social e saúde, não está no rol a educação. A educação não é fruto da Seguridade Social. Isso aqui derruba, é uma questão assim, sempre cobrada na prova do OAB. E aí eu trouxe isso para explicar sobre regime próprio de Previdência Social que os servidores públicos podem não, eles costumam ter. E isso pode ser fiscalizado, né, a respeito dessa tributação toda, né, desculpa, de toda essa administração, por uma descentralização. Às vezes a União, o Estado ou o município pega e descentraliza e cria uma autarquia só para fiscalizar esse tipo de setor. Tá bem, gente? Aqui foi o recurso administrativo impróprio, né? Recurso hierárquico impróprio, também bem interessante, na criação de uma autarquia. E, por fim, aqui eu falei sobre o OCIP, né? Tribunal de Contas, e eu não achei o inciso que eu queria para ler para vocês, tá bom? Gente, valeu, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. E, ó, se você está aqui até agora, você está vendo a minha revisãozinha, então porque você está a fim de passar mesmo, não significa que as outras pessoas não estejam assistindo essa aula no outro dia. Mas só quero que você entenda o seguinte, se possível, amanhã de manhã que você acordar, abre a prova 5, leia todas as alternativas corretas, rapidinho você vai ler. Abre a prova 5, parte 1 e parte 2, você faz isso, gente. Repita até que fique enjoativo. Ah, Rafael, mas eu quero fazer coisas novas. Mano, isso aqui é igual tira casaco e bota casaco do Daniel San, né, do Jade lá, o Smith, filho do Will Smith. Vai virar faixa preta. Você tem que fazer isso aqui. É a mesma coisa, né, do Daniel San antigo também. Não deixe de fazer isso, pessoal, beleza? Valeu, agora sim acabamos. Foco, força e fé, fala depois de um estudo. Um beijo do mago e até Tomorrowland, amanhã, 7 horas da noite.